Os irlandeses têm um ditado que diz o seguinte: nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Porque eles entendem que nós precisamos ver mais, ouvir mais e falar menos. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai nosso que habita nos altos céus, Senhor, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor deu-nos a oportunidade de aqui estarmos para então realizarmos mais um programa de pôr do sol de sexta-feira. Pai Santo, venha abençoar grandemente os nossos convidados e a nossa equipe que trabalha para você. Sai bênçãos suplicadas e tudo aquilo que não supliquei, o Senhor sabe melhor. Amém. Senhor, é deste modo que teria aqui fazendo a apresentação do nosso programa, como é do conhecimento de alguns, este é o programa de pôr do sol, o pôr do sol de sexta-feira. É deste modo que teria aqui convidado o nosso bom amigo Yuri Cândido para nos levar os nossos corações em tom de uma canção. Quanto Deus tem me cobrado pelo ar que respiro, quanto custa mais cedo sonhar só bela paisagem ao se pôr. Qual é o preço de cada passo que eu marco? Quanto pago pelas noites dormidas sem ter que orar? Cada dia ao acordar eu agradeço pela vida. Eu agradeço pelo respirar e pelas maravilhas. O que Deus tem feito por mim, não há nada que eu tenha pra pagar. O meu coração é tudo que eu possa entregar. Essa música aqui dispensa comentários. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo louvor. E que o Senhor continue abençoando e inspire sempre nessa obra, porque afinal de contas, a única coisa que faremos no céu será simplesmente cantar. E eu aguardo pelo talento da música. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Agradecer faz bem a quem dá e a quem recebe. O pôr do sol de sexta-feira serve-nos para nos lembrar o dia da criação. É deste modo que estaremos aqui convidando o nosso pregador para então nos levar, que o Senhor o use como meio de comunicação. Não, eu vou falar. Que o Senhor o use como meio de comunicação para a expansão da sua mensagem. Pastor Peregrino, por favor. Seja muito bem-vindo, Pastor Peregrino. Obrigado. Muito bem. Pessoal, não está ligado. Pastor Peregrino, essa aqui é a sexta-feira, pôr do sol de sexta-feira, e é por intermédio desse canal que nós usamos para a expansão da mensagem do Senhor. Então, por favor, onde os nossos pés não puderem chegar, que sejam os meus digitais ali atingir. Pastor Peregrino. E é interessante que eu abordei até o tema da minha dissertação. Exato. Né? O uso das tecnologias digitais para o alcance dos nativos, né, digitais também. Exato. Então, este meio, este ambiente proporciona-nos a uma reflexão sobre missões, né? Exato. E o Espírito Santo, nesses últimos dias, tem nos levado para, então, falarmos de missões. E olhando também na semana, que é uma semana do derramamento do Espírito Santo, que comemora-se o mundo evangélico como a semana do Pentecoste. Então, não vamos deixar de olhar nesses aspectos.
Interessante, interessante, verdade. Corta. Moça, o telefone para controlar o. Pastor, que o Senhor o use como meio de transmissão da sua mensagem. Amém. Muito bem. Gostaria de levar você, caro telespectante, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Como disse na minha fala introdutória, estaríamos a refletir então sobre missões. Nos últimos dias, o Espírito Santo nos tem levado a refletir sobre missões pelos acontecimentos do mundo. Hoje, notamos evidencialmente enchentes em todas as partes do mundo, Brasil, no Rio Grande do Sul, China e outros países da Europa, que também vão passando por calamidades, e sem esquecer os nossos irmãos do Quênia. Gostaria que você lesse comigo nesta noite, neste dia de hoje, no pôr do sol, no programa. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Bem, querido irmão, falar de missões é nós, em primeiro lugar, respondermos à pergunta sobre Caim, que Deus fez a Caim quando ele pergunta: onde está o teu irmão? A responsabilidade de nós anunciar o Evangelho começa com essa pergunta: onde está teu irmão? Evidencialmente, sabemos onde os nossos irmãos estão. Em zonas onde não é permitido o anúncio da palavra, em zonas onde não tem acesso ao Evangelho, em zonas onde são retraídos pelo pecado e por isso que os seus ouvidos continuam tapados e os seus olhos vendados para que não possam enxergar a luz do Evangelho e também ouvir a voz do Espírito Santo. Querido irmão que está aí no outro lado, eu quero aqui te levar você a refletir comigo sobre o derramamento do Espírito Santo. Comemora-se hoje no mundo evangélico a semana pentecostal e não queríamos nós deixar despercebido esta comemoração do derramamento do Espírito Santo. Lucas, no livro de Atos, ele, quando endereçou a seu amigo Teófilo, que do grego significa amigo de Deus, ele endereça esta mesma carta para ele, mostrando a continuidade das ações dos apóstolos. Ou seja, o livro de Atos narra os acontecimentos dos apóstolos e narra também o derramamento do Espírito Santo. E há alguns escritores que dizem o livro do Espírito Santo por narrar a história do Espírito Santo. Aqui nós encontramos um episódio que, após a subida de Jesus, passaram-se 40 dias e o Espírito Santo foi derramado a todos os crentes que estavam reunidos. E a palavra aqui foi expressamente dita por Jesus que vocês vão receber o poder do Espírito, né? Receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Significa que o Espírito Santo não é uma força, conforme alguns afirmam, ser uma força ativa, mas sim é uma pessoa, é um ser, é Deus o Espírito Santo. Então, aqui, evidencialmente, nós podemos concordar que o Espírito Santo é Deus e foi derramado na vida do crente. E o apóstolo Paulo, ainda na carta de Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que nós fomos selados com o Espírito Santo no dia da nossa redenção. Então, o derramamento do Espírito Santo hoje não vai ser conforme aconteceu lá em Jerusalém, mas vai ser no momento em que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O que o Espírito Santo vai nos conduzir? O Espírito Santo nos conduz, em primeiro lugar, a sermos testemunhas. O que é ser testemunha? Ser testemunha é ser um martírio, ou seja, anunciar sobre outra pessoa ou sobre alguém a outra pessoa. Ou seja, nós relatarmos da história de Jesus Cristo para outras pessoas. Isso é que é ser um testemunho.
E já nos tempos mais remotos, entende-se que testemunha era alguém que dava a sua vida em prol da palavra que anunciava. Então, nós podemos encontrar também em algumas histórias do cristianismo que os apóstolos foram considerados testemunhas de Cristo pela doação das suas próprias vidas pela palavra que eles estavam a pregar. Narra a história cristã que os apóstolos, alguns deles, foram, exemplo de Pedro, foi crucificado da cabeça para baixo por causa do evangelho que ele pregava. E também narra a história que o apóstolo Paulo foi morto pela Inquisição de Nero por causa do evangelho que ele pregava. E de igual modo, outros apóstolos também foram mortos por causa do evangelho que se anunciava. Querido irmão, a primeira evidência do derramamento do Espírito Santo que nós podemos encontrar na Bíblia é de nós sermos testemunha. Aqui remete-nos à palavra que nós fizemos com ela a nossa introdução, da pergunta que Deus fez a Caim: onde está o teu irmão? Você sabe aonde teu irmão, a tua irmã se encontra. E aqui a continuação desta passagem bíblica, nós vamos encontrar que a primeira ação de nós sermos testemunhas é Jerusalém. Jerusalém que é a tua casa, Jerusalém que é teu bairro, Jerusalém que é a tua província, Jerusalém que é a nossa nação angolana. Essa é a primeira ação que nós devemos tomar quando somos cheios do Espírito Santo, é de sermos testemunhas em Jerusalém. Onde está o teu irmão? E a Bíblia, lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo vai fazendo uma pergunta muito interessante para nós também. Como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não a quem anuncie? E como crerão? Então, essas perguntas nos levam a remeter a ideia de que há uma necessidade imperiosa de nós sermos testemunhas de Cristo nesta terra. Queridos irmãos, irmãs que estão aí do outro lado, comece a anunciar o Evangelho aonde você se encontra. Comece a pregar sobre Cristo aonde você está. Assim como hoje o programa assim como o programa Pôr do Sol está a utilizar os meios digitais para o anúncio da palavra, eu gostaria que você também fizesse alguma coisa para que a mensagem do Senhor chegue aonde os teus pés não chegam. Existe em sobre missões, existe uma frase muito interessante: os pés que vão, os braços que dão, os joelhos que oram. Em que lugar você se encontra? Daqueles que vão, daqueles que dão ou daqueles que dobram o joelho para orar? O Espírito Santo foi derramado, querido irmão. O Espírito Santo, nós fomos enchidos com o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas peculiar de Deus nessa terra. Assim, o apóstolo Paulo recomenda a nós, e ele dizendo aos coríntios: usei de todos os meios para alcançar o Evangelho. Use tudo o que está a teu alcance para pregar o Evangelho. Quem creu na nossa mensagem diz amém. Pastor, muito obrigado mesmo, porque mais uma vez o Senhor usou de modo a transmitir a sua mensagem. Pastor, de tudo que o pastor disse aqui, eu retive, mas eu quero aqui lançar um apelo ao pessoal. Qual é a tua missão? Nós, de modo individual, conseguimos atingir determinados caminhos, mas unidos com a tua ajuda, conseguiremos de modo breve. Assim, que teremos aqui estendendo o nosso agradecimento à família Metódio, a Method Fitness, por ter nos recebido e nos cedido o lugar que aqui nos encontramos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Que o Senhor abençoe. Pastor, para ti, que o Senhor continue abençoando cada vez mais e a inspirar na sua grande missão. Amém. Muito obrigado, pastor. É deste modo que estarei novamente convidando o nosso bom amigo Yuri Cândido para
em tom de melodia, mais uma vez, elevar os nossos corações, porque o nosso programa é feito de música, palavra, música. E tudo coopera para o bem daqueles que amam o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo mais uma vez. Por favor, homem Yuri, o espaço é todo teu. E nós nos encontraremos no próximo programa. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Estou exausto e cansado. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Jesus que eu quero, tu és o motivo pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que eu nunca desisto de ti. Aonde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Pela oportunidade. Não, nós nos sentimos honrados pela presença do homem aqui. Certo. Jesus é realmente o nosso alívio. Está conosco naqueles momentos em que mais precisamos realmente. Certo. Oh, bom. E ouvindo assim essa melodia, inspira-nos muito. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Nós é que agradecemos pelo convite e que Não. possam nos convidar mais vezes Mais. neste programa. Sexta-feira especial, sexta-feira. Exatamente. Yeah. Não, Estaremos abertos. sempre que for necessário, bateremos a tua porta. Amigo. Obrigado, estaremos disponíveis. sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Valeu. Obrigado. Muito bem. Mas só para terminar, por favor, leva-nos aos pés do Senhor. Oremos. Gracioso e soberano Deus, quão grande é o teu nome em toda a terra. Louvamos e bendizemos o teu eterno e soberano nome, porque a sua graça tem operado sobre nós. Abençoe, ó Rei da eternidade, os projetistas deste pôr do sol, Rei da eternidade, e abençoe este irmão, esta irmã que ouviu esta mensagem e que a graça do Santo Espírito lhe alcance, ó Rei da eternidade, e que haja vida onde não tem vida, haja paz onde não tem paz, e que a sua luz resplandeça sobre eles o seu rosto e ganham a paz que excede todo o entendimento. Em Cristo Jesus nós oramos desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Um forte abraço à nossa equipe que trabalhou para este programa.